Olá, queridos irmãos e irmãs, está no ar o programa Palavra da Salvação. Hoje é sábado, dia 21 de novembro, e a igreja hoje celebra uma memória, a memória da apresentação de Nossa Senhora. Esta memória nós a conhecemos não por um fato narrado nos evangelhos, mas por um texto apócrifo, o proto-evangelho de Tiago, que nos narra esse dia em que Maria teria sido apresentada por seus pais no templo. A Igreja do Oriente começou a celebrar essa festa, depois nós do Ocidente também tivemos conhecimento dessa festa, ela continua sendo celebrada na Igreja até hoje. E o Evangelho proposto para este dia é de Mateus 12, 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Este evangelho de hoje nos apresenta uma cena muito peculiar. Jesus está pregando em algum lugar fechado e, de repente, no meio daquela multidão que está fora tentando ouvir Jesus, se fazem presente a sua mãe e seus irmãos. E alguém de fora consegue penetrar na casa para avisar a Jesus disso. E Jesus então dá uma resposta que nos surpreende. "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Com isso, Jesus não diminui o papel de Maria na história da salvação, mas ao contrário, exalta o seu ser discípula. Ser mãe do Verbo feito carne foi obra de Deus em Maria, claro, porque ela disse sim, mas foi Deus quem fez com que o Verbo, pela força do Espírito, fosse gerado nas suas entranhas virginais. Mas ser discípula foi fruto do desejo de Maria de não só ser mãe, mas também de se fazer discípula, de realmente fazer chegar até o fim, até as últimas consequências, aquelas palavras que ela disse a Deus por meio do anjo: "Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra." Com esse evangelho de hoje, Jesus nos aponta para Maria como verdadeira discípula, quase que nos dizendo: "Eis aí o que vocês podem imitar da vida da minha mãe." Não podemos gerar fisicamente o Verbo, essa foi a graça de Deus para Maria. Mas podemos fazer com que o Verbo seja gerado no coração das pessoas quando lhes anunciamos a palavra, e podemos fazer com que o Verbo seja gerado dentro do nosso coração quando nós, a exemplo de Maria, colocamos em prática a vontade do Senhor. Que hoje, ao celebrarmos uma memória de Maria, possamos não só pedir a sua intercessão, mas também seguir o que Jesus nos diz na palavra do seu Evangelho e olhar para Maria como modelo de discípula, modelo que nós devemos imitar para nos tornarmos também discípulos mais perfeitos de nosso Senhor Jesus Cristo. Receba a bênção do Senhor por intercessão da Virgem Maria. O Senhor esteja convosco, que desça e permaneça sobre você e todos os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.